Vamos abrir agora a nossa última mesa para a gente falar de design, de antropologia, para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, certo? E aí eu vou chamar aqui para falar com vocês. Me perdoe se eu errar o nome, por gentileza. Laure Garrabé, doutora em Estética, Ciência e Tecnologia das Artes e Antropologia. Ai, gente, eu não sei falar em francês não, Universidade de Paris, tá bom? Isso é o que dá. E atualmente professora do programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Tem por interesse as relações entre estética e política nas formas de expressão das culturas ditas populares das Américas, antropologia do corpo, da performance, estudo em ciência e tecnologia e metodologias colaborativas. Pode vir, Laure Garrabé. Eu falei certo? Vou chamar também Cris Ibarra, doutora em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, mestre em design, inovação e sustentabilidade pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Também é coordenadora do podcast Sente Pensante, uma comunidade que reflete sobre o design na América Latina, e professora de design na UFPE. Bora, Cris! Para completar esta... Eu nem vou chamar isso aqui de mesa, né? Isso aqui já é um banquete, gente. Hello, tá maravilhoso. Eu vou chamar Natasha Bezerra, feminista, negra, sagitariana, doutoranda em antropologia na UFPE e mestre em design pela César School. Atua como designer gráfica há 9 anos, interessa-se pela intersecção, gênero, racialidade, imagem e produção de sentido, abordando o design como possível construtor de novos imaginários sociais e de uma sociedade mais justa. Bora, Natasha! Obrigada. Eu vou começar então, Natasha? Sim? Bom, primeiro queria agradecer o convite, a oportunidade de falar com vocês e, sobretudo, a organização, todos os organizadores que foram citados logo antes, dá para ver a energia que foi colocada aqui. E hoje, então, eu vou falar das relações entre a antropologia, como ela lidou um pouco com a alteridade e as metodologias colaborativas, mas eu só tenho 10 minutos para falar de tudo isso, né? Então eu vou drasticamente resumir, né, e simplificar. Eu vou começar com 5 críticas teórico-metodológicas que vão representar o que a gente chama antropologia contemporânea, que vão se consolidar nos anos 90, mas que continuam a serem pensadas hoje, né? Elas são importantes porque, conseguindo ou não, elas vão todas fazer o esforço de pensar teorias e análises em adequação com a prática do pesquisador, do cientista e sua responsabilidade política. Em outras palavras, elas vão se posicionar para o fim do binarismo absoluto entre os nós e o eles, o mesmo e o outro, e vão refletir a prática científica para que esteja mais eticamente não só aplicada, mas atuada. E essa adequação, ela é o maior problema das metodologias colaborativas, e essas 5 críticas, então, continuam relevantes para uma abordagem crítica da colaboração. São essas, né? E muitos de vocês já trabalham com elas, é a crítica feminista, a crítica pós-colonial, que eu prefiro chamar de colonial, né, como se tinha acabado as colonialidades, a crítica cultural, ou a crise da representação, os estudos em ciência e tecnologia, em particular a teoria Torredi, e o que vai ser chamado a virada ontológica na antropologia, né, que vai escolher as ontologias para pensarmos um pouco esses conhecimentos interepistêmicos. Essas críticas, então, elas vão representar o que foi chamado pós-modernismo na antropologia, como se tínhamos mesmo saído desse mundo moderno, com M maiúsculo, né, e suas normativas androcentradas, patriarcais, euro-americano-centradas, branco-centradas, autorreflexiva e etc. E como se tínhamos mesmo ultrapassado os conceitos de cultura ou sociedade, tal como forjada nas perspectivas ocidentais, para designar outras maneiras de formar coletivos.
O problema é que é difícil colocar essas críticas em prática e hoje ainda, né, vivemos em mundos que compartilhamos, mas em um só mundo. E de fato, nossos mundos são cada vez mais complexos, tanto que precisamos reconhecer sempre na nossa produção de conhecimento que essa complexidade nos exceda. E não podemos também dar conta dessa complexidade, porque nós, pesquisadores, somos humanos como os outros humanos e também somos localizados como os outros humanos. Nossas pesquisas, elas são apenas recortes, construções e, portanto, não podem se substituir à realidade. Ou seja, talvez devemos reconhecer que antes de conhecermos, desconhecemos, né? Então, algumas perspectivas agora para descolonizar a antropologia, né? Essas críticas, pelo menos, serviram para nós pensarmos como descolonizar mesmo a antropologia e para que uma antropologia descolonizada esteja realizada, basicamente, se trata de produzir formas de conhecimento em coproduções. A ideia é de construir publicações teóricas atuadas em formas criativas, socialmente responsáveis e humanocentradas. Aceitar o desafio de trabalhar para libertar os estudos da humanidade das forças da desigualdade global e da desumanização, e de localizá-los firmemente na luta complexa para uma transformação genuína. E essa transformação genuína, ela passa, por exemplo, pela indissociação entre a produção de conhecimento e a praxis, a atenção às formas de politização do dito terceiro mundo, a atenção às nossas formas de conceituar, porque elas podem servir à racionalização e ao controle sociopolítico da inteligência, a atenção ao racismo insidioso ou estrutural, a atenção à interseccionalidade, raça, classe e gênero sobre a nossa autoidentidade e nossa consciência política e como isso vai influenciar a nossa experiência etnográfica, a nossa experiência com os outros. A atenção à acumulação capitalista, à globalização e aos conflitos geopolíticos, porque não há uma situação etnográfica que esteja externa, dissociada desses conflitos geopolíticos. Uma atenção à reificação da outridade, que é essa história, né, da exotização, do exotismo, que eu acho que no design é sempre pensada, né? Também não se contentar com apenas a desconstrução, mas aplicar um ceticismo epistêmico, né, sobre a nossa produção de conhecimento. E podemos nos beneficiar de um momento experimental, ou seja, trazer metodologias outras, né, mas que seja dirigido mesmo para o empoderamento das populações estudadas. Podemos também usar a disseminação de representações etnográficas a um público maior e com um repertório maior de estratégias e técnicas comunicativas, ou seja, etnografias que não sejam em livros, mas também em filmes, vídeos, também dramas e performance. Então, é importante reconhecer, né, desde esse pós-modernismo, que as fronteiras artísticas, a experimentação criativa e disciplinar estão se borrando, né? Teve uma grande crítica ao pós-modernismo, que é talvez de haver privilegiado o poético sobre o político, né? E isso contribui a nós continuarmos com essas colonialidades que estávamos falando. Então, sobre as metodologias colaborativas agora, tem antropólogos que dizem que no século XXI, em contexto pós-colonial e mercados emergentes globais, a colaboração ela é a chave para a sustentabilidade do trabalho de campo e de pesquisa antropológicas e talvez para simplesmente a antropologia como disciplina. E eu concordo com isso, né? De fato, a pesquisa voluntária, informada, negociada, aberta e recíproca, baseada sobre uma localização de um terreno comum de interesse mutual e benéfico entre pesquisador e populações de pesquisa, suplanta cada vez mais essa pesquisa individual, autogerenciada e financiada externamente, né? Mas o problema é que não é necessariamente o resultado de motivos morais ou políticos, mas também isso emerge como um imperativo para acarretar permissões de pesquisa. Então, a ideia também é de não se iludir com a colaboração, mas permanecer
críticos, né? Não existe receitas prontas. É um processo de negociação permanente que pede humildade e generosidade em meio a relações que são permanentemente conflitantes. Os problemas históricos que fundamentam a perspectiva colaborativa na antropologia e que continuam a ameaçar as formas de mutualidade, reciprocidade de negociação, né, nesse âmbito de uma antropologia em coprodução, são esses: a redução dos projetos, as suas ações situacionais e os seus produtos, a questão da ambiguidade e da diversidade de formas do engajamento e do ativismo político entre colaboradores, a inserção institucional, política e ideológica dos projetos, o consentimento das comunidades implicadas, o ilhamento ou o isolamento de suas metodologias, né, pela singularização do projeto. Então, devemos ainda continuar a pensar esses problemas, né, nas nossas pesquisas colaborativas, a institucionalização, primeiro, das ações colaborativas, que é essa tensão entre os critérios de ética institucionais, que são forjados a nível global, e os critérios de ética específicos às comunidades em questão a nível local. O segundo problema é o financiamento, né, que tem cada vez mais importância, né, agência nas nossas colaborações. Qualquer seja a origem do financiamento, a realização do projeto será necessariamente condicionada pelas normas burocráticas e os critérios ideológicos que são subjacentes a essas organizações. Então, há uma necessidade de relativizar um pouco esses ideais idealísticos e olhar mais para as formas nativas, entre aspas, ou não acadêmicas, de institucionalização, porque elas, geralmente, elas participam mais a uma estruturação social dessas comunidades de que a uma capitalização, né, econômica em particular. Então, precisamos trabalhar para avaliações realistas dos recursos, mas também as capacidades das comunidades com as quais a gente trabalha, para não sobrecarregar elas ainda mais de responsabilidades. Outro ponto é a questão da sustentabilidade dos projetos, e talvez é uma das mais difíceis, né, complexas, porque na maioria dos casos ela é tão volátil quanto a duração dos financiamentos ou dos prazos institucionais, da inconstância das lógicas de sua difusão, mediatização, ou ainda de lógicas burocráticas, tecnocráticas, que são totalmente realistas e inadequadas, né, à situação das pessoas com as quais a gente trabalha. Um quarto problema complexo, né, é a atenção às nossas formas de engajamento, né, como pesquisador, mas também como colaborador. Então, a antropologia, né, ela também vai receber lições e dicas dessas metodologias colaborativas, e precisaríamos, então, centralizar a antropologia no centro do processo de fazer políticas públicas, conectar a parte acadêmica da disciplina com maior problemas sociais, né? Trazer o conhecimento antropológico à atenção da mídia, usar nossa politização para a testemunha da violência, mas também das mudanças sociais, compartilhar a produção de conhecimento e o poder com os membros das comunidades e providenciar abordagens empíricas, ligar sempre teoria e prática para criar soluções, né? Não para ficar nos livros. Enfim, precisamos pensar nessas propostas colaborativas nossas, né? Qual é a realidade da dimensão colaborativa nessa pesquisa colaborativa? Qual é a natureza política das ações que eu estou fazendo com essas pessoas? Porque elas colocam em jogo os ideais democráticos, a liberdade acadêmica, o mito também da autonomia, né, dos nativos nesse processo. E, enfim, pensar, em consequência, os modos de sustentabilidade da colaboração que independem das só instituições apoiadoras, mas que possam caracterizar antes metodologias não acadêmicas, ou seja, que não vão se encerrar nem em positivismos modernos, nem se encerrar em performances e lógicas arquivísticas. Então, é isso que eu poderia dizer.
Boa noite. Bom, gente, eu vou falar sobre minha experiência com a relação do design e antropologia. Eu fiz meu doutorado na ESD e sempre me interessei por essa relação. E eu queria contar um pouco a minha história para vocês entender como é que eu cheguei lá e também trazer um pouco da teoria ali para a gente se sintonizar. Essa sou eu. Bom, na escola de design a gente aprende que isso é design. Temos um consenso de que esse aparelho aí é design. Mas eu, nas minhas voltas ao centro da cidade, em Barranquilla, onde eu fiz minha graduação, eu sou colombiana, eu me perguntava se os artefatos que eu encontrava nas ruas eram também design. E com essa minha dúvida de andar pelo centro da cidade e tentar relacionar o que eu aprendia na universidade com o que eu vivia, surgiu meu projeto de mestrado. E aí eu, com essa fotografia, que foi como uma grande descoberta para mim, um gatilho, vamos dizer assim, eu me perguntei o que eu podia aprender dessa fotografia, porque se a gente vê, é uma mulher negra fritando bananas na rua com um artefato que a gente consegue reconhecer as diferentes partes, né, que compõem esse objeto, né? Então, eu me perguntava, será que essa pessoa que fez esse artefato é designer? E por aí eu comecei. Então, eu vim para o Brasil e fui fazer meu mestrado em Belo Horizonte. E minha dissertação, eu chamei ela de um design por não designers, as ruas de Belo Horizonte como inspiração para o design. E aí eu fui fazer um mapeamento de todo esse tipo de artefatos nas ruas de Belo Horizonte. E eu concluí, tem vários nomes para esse tipo de manifestações tangíveis ou objetos, que se chama design espontâneo, design vernacular, design pelos outros 90%, design alternativo, non-professional design, low-cost design, design da periferia, non-intentional design, adhosismos, intuitive design. Então, tem um monte de nomes para isso. E eu resumi todos esses nomes no que eu chamei de o design por não designers. Hoje, eu não sei se eu colocaria esse nome, mas isso é tema para outra conversa. Aí, eu fui fazer um mapeamento desses objetos e hoje eu me dei conta, naquele momento também, mas hoje eu confirmo mais isso, que eu estava focando primeiro que eu estava fazendo com que as pessoas e os objetos fossem um objeto de estudo. Eu não queria isso, eu não queria que as pessoas fossem só estudadas. Só que naquele momento eu não sabia como é que eu ia fazer. E a segunda coisa era que eu estava focando nos artefatos, como normalmente o design faz. Se você pega um livro de design, de história do design, você vai ver só objetos, né? Então, eu não estava conforme com isso. E também, eu estava querendo que esses objetos fossem... Eu colocava como uma inspiração para o design, que é muito normal. Vamos sair para a rua para a gente se inspirar, né? Para a gente ver as formas e a gente trazer essas formas da rua para o design. E eu não estava contente com isso. E aí, eu fui fazer meu doutorado no Rio, na ESD, e conheci duas abordagens e autores, claro, que mudaram minha forma, que me ajudaram a pensar e a continuar com essas minhas inquietações. E duas dessas abordagens de design, antropologia e design participativo. O design participativo é mais fácil de entender, né? Quando os usuários entram, os chamados usuários, muito entre aspas, entram dentro desse processo, não só para a gente projetar para eles, mas projetar com eles, né? E o design e antropologia eu vou falar um pouquinho aqui. Então, eu gosto dessa divisão que fazem da relação do design e antropologia, que é bem claro, assim, é bem explícito. Então, essa primeira relação, a antropologia utiliza o design como objeto de estudo. Então, antropólogos ou antropólogas vão, por exemplo, a um escritório de design e entender como é que os designers trabalham. Então, o design vira objeto de estudo da antropologia, certo? A segunda abordagem, que o trabalho de campo dos antropólogos é colocado ao serviço das práticas de design. Esse é muito comum, tá, gente? Então, sei lá, eu vou fazer, por exemplo, eu coloquei aqui a foto de um supermercado. Imaginem que a gente vai fazer algum projeto no supermercado e a gente chama os antropólogos para irem lá, entrevistar as pessoas, fazer uma imersão, fazer uma etnografia ali, e todo esse material eu vou utilizar para fazer meu projeto
naquele supermercado, né? Esse seria o design colocado aos serviços, a antropologia colocada ao serviço das práticas de design. E tem uma terceira, que foi a que eu aprofundei no meu doutorado, e é o que em inglês se chama Design Anthropology, e a tradução que eu fiz para isso é Design Antropologia, onde essas duas disciplinas convergem, e uma aprende da outra. E o que significa isso? Então, temos aqui essa construção desse campo Design Antropologia, em que o design, ele entra, a gente aprende, somos treinados a olhar para o futuro, né? A gente trabalha com futuros, fazendo intervenções para alguém no futuro for usar isso que a gente faz. A antropologia, ela está mais acostumada, ela tem algo nela de entender o passado também. Então, quando se juntam elas duas, se abre o horizonte temporal do design, que é o que me interessa, né? Então, o design que é focado para o futuro, ele vai também olhar para o passado. E era o que não me lembro o seu nome, mas o que a última estava, Marina, o que a Marina estava falando, de como a gente olha para o passado para projetar para o futuro, né? Então, o design antropologia se foca, essa é uma das questões. Outra questão é que o design, a gente, quando vai para campo, aprende, somos treinados para intervir, né? A gente vai nos lugares e a primeira coisa que os designers fazem, ou as designers fazem, é intervenção. Os antropólogos ou antropólogas não necessariamente estão pensando em fazer uma intervenção. Pelo contrário, o Lauri pode falar sobre isso, né? Não, vamos tentar não intervir. Quando se juntam essas duas, então há um trabalho em campo, há um engajamento, mas há uma preocupação pela intervenção. Não necessariamente tem que haver, né? Mas é uma das coisas que o design traz, e também, como a Lauri também falou um pouco sobre isso, o design é um processo quase sempre colaborativo. A gente aprende nas universidades, nas escolas de design, a trabalhar juntos, né? Desde o primeiro semestre. Então, quando o design vem para o design antropologia, ele traz essa questão de trabalhar juntos. Agora, o que a antropologia traz? A antropologia tem algo, e é o pensamento crítico, eu acho, que a gente não cultiva tanto nas escolas de design, e uma sensibilidade à questão dos valores. Deixa eu passar um segundinho aqui. Eu vou passar mais uma, só para mostrar uma coisa. Essa aqui é a definição de Dori Tunstall, que é uma designer negra. Ela é a diretora da escola de design da OCAD University, no Canadá, e ela trabalha com design antropologia. Ela diz o seguinte: design antropologia é a relação entre os valores que temos, como eles são traduzidos por meio do design em experiências tangíveis, e então o processo de como voltamos e vemos como podemos reformular essas experiências ou repensar nossos valores, né? Então, vejam que ela está mais relacionada com essa última abordagem aqui embaixo, onde a antropologia traz o pensamento crítico para o design e uma sensibilidade para a gente pensar, para a gente se posicionar, eu diria para a gente se posicionar politicamente, para a gente ter repensar nossos valores e ver e pensar nossos produtos de design, né? E então vejam só que não é uma antropologia que informa o design, como normalmente a gente costuma pensar nessa relação de design e antropologia. Ela requer um engajamento, uma construção de relações entre designers e as pessoas com que ele ou ela está trabalhando. É uma continuidade de temporalidades, então não o tempo como algo linear, onde a gente tem o futuro lá, essa visão de progresso que a gente aprende, né, que está ali na modernidade, claramente, desenvolvimento, mas há uma preocupação por juntar o passado, presente e futuro. E a antropologia pode servir de guia, e o design sabe como reunir pessoas. Acho que a Marina também estava falando isso, como os objetos criam relações, como os objetos nos conectam, né? Então, isso é uma contribuição também do design. Algo uma abordagem que para mim foi importante também, aliás, que foi a base da minha tese de doutorado, foi esse aqui: a antropologia por meio do design e o conceito de correspondência. O livro que eu lancei esse ano, que se chama Design como Correspondência, vai falar sobre esse conceito, que não daria tempo para explicar aqui, mas que é uma atitude, quando você vai e se encontra com as pessoas, em que você se abre
para a experiência, você se deixa afetar e a partir do que está acontecendo ali, você responde. O que Ingold, essa é uma abordagem que Caroline Gadd e Tim Ingold propõem. Eles falam de uma antropologia em tempo real, ou seja, como é que o design me ajuda a fazer, estar em campo, responder ao que eu estou percebendo. Então, é um processo que vai se construindo na medida que a gente vai andando, e não antes. Isso é um pouco uma crítica ao conceito de projeto, né? Da gente ter tudo prontinho, objetivo, metodologia, tananana, né? Então, como é que essa sua experiência em campo te transforma? E de alguma maneira ela é educativa, né? Então, é um design como educação, uma antropologia como educação, como bem sabemos, né, Maíra, do livro do Ingold, e uma experiência que te transforma e que vai transformar suas decisões de design naquele instante, né? Uma educação da atenção também. Então, isso tem a ver um pouco também com o conceito que eu venho pensando ultimamente, o conceito de sentir pensar, em como você não pensa só com a cabeça. O pensamento não está confinado na cabeça, você pensa com o seu corpo todo. E como é que as experiências fazem que esse pensamento seja diferente. Então, aceitar que esse processo não é só, ou que os processos de design não só acontecem aqui, não estão só confinados aqui, mas que o corpo também faz parte, né? Aqui eu trouxe umas fotos, já para terminar. Esse aqui foi um workshop na ESG, algumas coisas que a gente fez design participativo lá em 2015. Esse aqui foi na Dinamarca, onde eu fiz meu doutorado sanduíche. Aqui foi na Escócia, a gente teve várias conversas com Ingold sobre nossas inquietações de pesquisa com as Oyenas Tasakis e Raquel Noronha. E aqui foi a experiência que eu tive em Santa Teresa, no coletivo Santa Sem Violência, e que me ajudou, que foi tudo para mim, para eu pensar tudo isso que eu estou falando para vocês. Algumas intervenções que a gente fez, linha do tempo, e algumas experiências em sala de aula aqui na UFPE. Isso. Obrigada. Oi, gente. Então, eu não vou apresentar mais nada, porque hoje eu já dei minha palestra. Mas, assim, eu queria primeiro pedir desculpa a vocês, que eu nunca participei de uma mesa, nunca mediei uma mesa, e eu não comecei do jeito correto, né? Era para eu ter apresentado a mesa, eu vou pedir licença para apresentar posteriormente, né? Essa mesa, ela é sobre as aproximações e diferenças entre design e antropologia, né? E a história da antropologia e do design, elas têm alguns pontos de interseção e de divergência fortemente marcantes nos últimos 100 anos. Nesse período, aspectos como a busca de entendimentos de alteridades, as possibilidades de intervenções, a construção lado a lado com o outro, levaram ao entendimento que essas duas disciplinas têm muito mais a contribuir em seu conjunto do que na simples troca de práticas e técnicas. E aí foi por isso que a gente convidou o Laure para falar um pouco sobre essa questão de alteridade e de construção colaborativa, né? E Cris para trazer um pouco dessa experiência com design e antropologia. E aí eu queria, na verdade, pensando, né, assim, nessa questão da antropologia e que a antropologia sempre teve muito mais associada a essa questão de traduções de mundos e tudo. Eu queria que Laure falasse, se puder, falar um pouquinho mais sobre como é que ela tem realizado realmente essas construções colaborativas, como é que a gente tem feito, se tem sido feito isso em campo, ou se você tem algum exemplo, assim, de, sei lá, de alguma pesquisa mesmo da Federal, ou dessas construções colaborativas na antropologia, que eu acho que é muito importante para a gente perceber também como uma experiência e para o design não olhar assim que design e antropologia é só eu ir lá fazer uma etnografia, não sei, sabe? Assim, e me apropriar daquilo, daquela técnica e usar no design. E não é isso.
Oi. Sim, então, não queria cair na armadilha de dar uma aula, né? Mas as relações entre antropologia e colaboração, elas são tão remotas quanto as relações da antropologia com a alteridade, né? Sempre teve um problema com a contribuição dos antropólogos com os estados, com os governos, o que realmente eles estavam fazendo, né? Então, nos anos 50, 60, 70, até hoje houve vários paradigmas, né? Primeiro, essa antropologia aplicada, que foi muito criticada porque os antropólogos eram meio que instrumentalizados pelos governos para explicitar um pouco como essas sociedades colonizadas funcionavam, né? Isso foi extremamente criticado, e nos anos 60 vai nascer o que Soltex chamou de Action Anthropology, a antropologia ação, e ela é muito interessante, primeiro porque ela é latino-americana, né? E ela vai nascer de relações conflitantes justamente entre os Estados Unidos e vários países, como a Colômbia, o México, e já vai se tratar aqui de os antropólogos pensarem suas ações, não só para os governos, não só para a ciência da antropologia, mas para as pessoas com as quais eles trabalham. Então, uma multidão de projetos vão ser elaborados, né, pensados e criticados. E tem uma contribuição super interessante, então, que é de Falsborda, né, também da América Latina, mais uma contribuição da América Latina, né. Ele vai trabalhar com as PAR, né, Participatory Active Research, desculpa o sotaque. Ok, obrigada. E a PAR, ela é ainda usada hoje, né, para nós pensarmos. Passa pelos afetos, ela trouxe o conceito de affordance, de Tim Ingold, né? Isso é muito importante, né? Passa pela questão da experiência, dos sentidos, de nós termos essa consciência, né, de trazer outras ontologias para construir o conhecimento, né? Então, essa história da colaboração, ela é muito remota, e não devemos interpretá-la como uma coisa alegre, né? Porque tem muitas armadilhas, que é de cair de novo no cientismo, né? De cair de novo na autoria, na criatividade do etnógrafo, do antropólogo, enquanto que a colaboração ela deve começar com uma elaboração de projeto, né? Ou de problemática com os nativos. Então, o antropólogo, o pesquisador, ele tem que recuar da cena etnográfica, né? Mas também da inteligência do projeto, né? E isso hoje, com as questões de Big Data, essa né, inteligência artificial, a coisa também volta, né? Porque muitos governos se dizem trabalhar em Open Data, com participação, com colaboração, e precisamos ser muito, muito críticos. Obrigada. Alô? Funciona? Sim. Eu queria só comentar uma coisa interessante que a Lauri trouxe. 10 minutinhos. Sobre... ela trouxe a questão do Falsborda, né? E um dos autores que eu estou lendo assim, ultimamente, e que estou tentando pensar como é que o design pode aprender com o trabalho dele, que é tão rico, tão forte, tão inspirador, e como é que a gente também pode contribuir especular como é que a gente poderia contribuir. Claro, o Falsborda já morreu, ele não está atuando mais, mas como é que o design poderia contribuir para o trabalho dele? Ele fez uns trabalhos, é engraçado porque eu sou de uma cidade na Colômbia que chama Monteria, uma cidade que não é muito conhecida, e Falsborda fez os primeiros trabalhos dele nos anos 70 naquela região. Então, eu me sinto com uma responsabilidade, talvez, de tentar entender o que ele fez lá e tentar pensar o design a partir disso. E Sentir Pensar surge. Eles chamam a sociologia, que ele fazia uma sociologia sentipensante. E isso traz muitas coisas para a gente repensar o design. Como a reflexão, por exemplo, a gente, sendo da academia, a gente tenta trazer a reflexão como a parte mais importante, né? Se a gente
não sei, pensando numa maneiras positivistas de pensar a ciência e o design, e a gente se dá conta que os sentimentos, a reflexão não é tudo, né? A gente sente, somos um corpo que sente, e que não só pensa, né? Então, como é que isso entra dentro de um processo de design? E uma das coisas que me levou a pensar isso era o medo que eu sentia em Santa Teresa fazendo a minha pesquisa, estando lá naquele lugar. Então, como é que eu era uma designer que estava com medo e que estava lá no meio de uma situação difícil, que é a violência no Rio de Janeiro, né? Isso muda. A gente não pode simplesmente apagar os sentimentos, as emoções que implica fazer se deslocar. No meu caso, não foi me deslocar, porque eu morava em Santa Teresa, mas se abrir para essa experiência. Agora eu acho que você acabou falando, meio que quase que respondendo o que eu ia perguntar, que eu li o teu artigo, que tu falas do coletivo e tal, da Santa Teresa, né, dessa experiência, e, na verdade, eu ia pedir para você comentar um pouquinho dessa experiência e dizer para a gente quais foram os principais desafios, né, para além do medo agora. Porque eu já entendi que o medo já é um desafio, já foi um desafio. Realmente. Bom, eu diria que um dos principais, eu diria 3 desafios principais. Assim. O primeiro é que eu não conhecia o bairro quando eu fui trabalhar nele. Eu morava lá, mas eu tinha 1 ano de estar morando no Rio, então não é tanto tempo, né? Então, é um processo em que você tem que, pouco a pouco, ir conhecendo. O segundo, uma coisa que aconteceu comigo, e é que eu estava levando muitas dos vícios, não sei se essa palavra seja boa, mas dessa cultura do design, de querer se universalizar tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente estava criando um stencil para colocar um hashtag nas ruas do bairro. E eu queria, assim, na minha cabeça de designer treinada naquela época, criar um só stencil, com essa ideia de ter uma identidade, uma marca, o que isso implica, né? Então, eu me lembro que várias pessoas, não, mas podemos fazer vários, e acabou que a gente fez vários tipos de stencil, mas na minha formação e naquele momento, isso para mim parecia absurdo, né? Então, como é que a gente se desconstrói o que a gente... Como a Laura estava falando, se a gente vai tentar entender outros métodos, metodologias outras, a gente realmente tem que desaprender, né? Então, isso é importante, e uma coisa que eu vi muito depois, porque na hora em que você está lá no meio do furacão, às vezes a gente não se dá conta. E outra coisa, eu falei que é uma terceira, né? Eu acho que eu esqueci a outra. Mas, sim, já me lembrei. A outra coisa era o seguinte, eu estava estudando os métodos de design participativo, principalmente os dinamarqueses. E os dinamarqueses, eles são ótimos fazendo ferramenta de design participativo. Assim, você cria jogos e tudo. Quando eu fui estudar na Dinamarca, eu me dei conta, eu entendi por que os dinamarqueses gostam de jogos. Eles gostam de jogos, pelo menos na minha percepção, porque eu perguntei para eles em uma entrevista com a Eva Brandt, que é uma das pesquisadoras de design participativo, as ferramentas, eles dizem que não, que todos os seres humanos somos homo ludens, né? Todos gostamos de jogo. Mas eu, no meu olhar estrangeira, eu percebi que Copenhague, por ser uma cidade que fica tão ao norte da Europa, onde faz frio, onde as pessoas são mais tímidas, tem que ter um gatilho para a conversa. Aqui não, aqui você senta do lado e, oi, tudo bem, sabe? Não há muita. Tem várias piadas sobre como os nórdicos são tão calados e tão tímidos, né? Então, uma das coisas que aconteceu comigo em campo, e eu fui para campo antes de ir para a Dinamarca, é que eu pensava que eu não estava fazendo design participativo, porque eu me comparava com eles lá. Mas espera aí, quais são as ferramentas que eu estou usando? Não, eu não estou usando ferramentas. E cadê os jogos? Aliás, eu tentei trazer isso para eles e não deu certo.
né? Então, o desafio é quando é a gente entender, agora para mim está claríssimo, né? Mas naquele momento não. Como é que a gente se abre para o que está acontecendo ali, o que está ali é o mais importante, né? Então, de novo, desaprender, né? Eu participei de uma banca de doutorado recentemente, do Pedro Bis, lá na ESD também, e ele falava, por exemplo, do co-design como mutirão pode ser um processo de co-design, né? Mutirão, que é uma palavra indígena, que para nós é tão tranquilo, normal. Então, essas metodologias outras, essas epistemologias outras, né? Como a gente se abre para elas e muda as nossas, decoloniza um pouco as formas como a gente faz design e ciência, pesquisa. Bom, gente, eu estou chegando, né? Eu e o tempo, aquela coisa, estou chegando devagarzinho, devagarzinho. Eu vou abrir espaço para uma pergunta. Gente, eu vou abrir espaço para uma pergunta. Eu não estou vendo as mãos levantadas. Tem alguém aqui? Duas coisas. Eu fiquei pensando agora quando você falou dessa questão dos dinamarqueses, do jogo funcionar lá. Eu percebi assim que a desigualdade viajando para fora do país, interagindo com pessoas de outros países, Austrália especificamente, eu percebi que a desigualdade social brasileira, ela não é só social, ela não é só financeira. É uma questão de autoestima também. Então, a gente tem castas sociais no Brasil por conta da desigualdade intelectual e financeira que nos separam. Então, fiquei pensando se você acha que talvez, pela Dinamarca, ter esses marcadores sociais menos incisivos como é aqui, se essa questão do jogo ser aceito lá mais facilmente, talvez no Brasil a gente tenha, né? Tipo assim, é mais difícil a gente criar esse contato de uma maneira lúdica, porque a pessoa já te enxerga como um outro muito superior, digamos assim. Então, fiquei pensando por aí e fiquei pensando, porque ontem teve uma conversa aqui sobre o metaverso. Aí, minha filha, 1000 rolês. E aí, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nesse conceito de sente pensar que você trabalha muito, que eu estou começando a adentrar. Fiquei pensando por que o corpo, né, desde Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, começo do capitalismo, por que o capitalismo tenta tanto nos afastar do corpo? Então, talvez, por isso, né, o metaverso não funciona e o pessoal fica querendo essa dicotomia. Não funciona, a gente já sabe que não funciona, que não tem como fugir do corpo, e o capitalismo continua nos... Então, queria que vocês falassem sobre isso. Você acha que faz sentido essa desigualdade, né? Esse afastamento, e como que vocês veem o corpo aí dentro desse afeto do corpo? Sem dúvida, eu acho que essa questão da autoestima tem tudo a ver, e isso me lembra de uma experiência que teve uma colega, Raquel Noronha, quando ela estava levando um jogo de co-design num quilombo, lá no Maranhão, uma comunidade quilombola. E aí, o que aconteceu com ela? Ela levou uma cartinha onde era saúde, e o diagraminha que aparecia na cartinha, no card, né, era um hospital. Então, era saúde e um hospital. E aí, só que quando a pessoa que foi ver a carta, né, a artesã que foi ver a carta, ela disse, saúde, um hospital, mas espera aí, aqui não tem hospitais aqui. Para mim, saúde não é um hospital. Para mim, saúde é ter uma galinha caipira no quintal, ter minhas ervinhas, Então, veja só que eu acho que quando é muito importante quando a gente... Temos uma lição ali, né? Quando a gente se aproxima de comunidades para a gente trabalhar. Então, claro, na Dinamarca, por ser um país, é claro que também existe desigualdade, também tem uma série, ele tem seus problemas dele, né? Problema de imigração, enfim, uma série de coisas, mas, sem dúvida, as pessoas, por exemplo, também aconteceu com uma colega aqui no Brasil, trabalhando com pescadores no Rio, onde as pessoas não sabiam ler. Então, quando você chega e você prepara toda uma dinâmica e ela escuta no ouvido,
tem pessoas que não sabem ler. Então, o que ela faz, né? Ela tem que mudar a dinâmica completamente e tentar ver como é que vai resolver o problema, né? Então, claro que temos uma realidade muito diferente e que a gente tem que, por isso que a gente tem que, na hora, estar muito ligado e saber o que a gente pode fazer naquele momento. E em relação à segunda pergunta, eu acho que os corpos são negados porque os corpos são muito diferentes. Então, quando você... Sim, muito... O Instagram, por exemplo, nos mostra como que todos temos a pele linda e todos estamos completamente maquiados, né? Mas, na realidade, não. Eu acho que o corpo é um símbolo de pluralidade total, né? Então, eu acho que por isso há ali uma negação. Porque ali o pluriverso se manifestando nos corpos. E é isso que eles querem completamente apagar. Como eu disse, mais uma pergunta. Gente, boa noite. Obrigado, né? E parabéns aí pelas falas. Eu vou tentar organizar um pouco aqui o que eu pensei, porque foi muita coisa, assim. Ao longo desses dias, né, de evento, enfim, e de forma mais ampla no design, assim, a gente tem visto cada vez mais a introdução, né, e a atenção ao usuário, né, à pessoa e tal, esse tipo de coisa, assim. O que a uma primeira vista parece ótimo, né, assim. Inclusive aí, acho que nesse movimento que vem vindo, crescendo muito essa ideia dessa aproximação, né, entre design e antropologia e tal. Só que, como o Laura apresentou muito bem, né, na própria história da antropologia, existem problemas, né, existem percalços aí de como isso pode ser utilizado, né, como a antropologia, enquanto campo científico, pode ser instrumentalizado como uma ferramenta de dominação, mesmo assim, né? E nós, da história do design, sabemos também que o design também pode ser utilizado como uma ferramenta de opressão e dominação, igualmente, assim, né? E aí, hoje, vivendo nessa fase, né, do capitalismo tardio como a gente vive, a gente vê que essas ferramentas de opressão e de controle e tal estão cada vez, de vigilância, né, estão cada vez mais sofisticadas, né? E aí, em certa medida, essa união entre antropologia e design pode significar também uma sofisticação dessa capacidade de dominação, né, de opressão e de controle, em alguma medida. E aí, pensando nisso um pouco, né, uma coisa também que o Lauro falou que acho que chama atenção é olhar para o financiamento, né, dessas pesquisas, nesse sentido, assim. Então, nesse sentido, me parece que temos alguns indícios, né, de que essa aproximação, de que essas ferramentas de entender o usuário são ferramentas de expropriar o conhecimento dele, né, de extrair dele um extrativismo epistêmico, digamos assim, do que é que ele pode precisar para que a gente possa vender produtos para ele, né, vender mercadorias para eles, assim. Então, pensando nessa cadeia lógica, assim, né, de se o design e a antropologia estão atendendo a demandas que são demandas de mercado e que o mercado vai buscar mais lucro e mais dinheiro, qual seria nossa contra-estratégia aí, né, nosso pensamento? O que é que a gente deveria fazer para tentar contrabalancear isso em alguma medida? Seria entrar para a política? Mas que questão mais complicada. Muito obrigada, né? Uma boa questão. Tem esse debate, né? Thick Data versus Big Data, né? A gente vai concentrar um pouco esse problema. E tem muitos pesquisadores, antropólogos dinamarqueses, inclusive, né, que trabalham sobre essa questão. E há uma década que a gente está vendo antropólogos sair das universidades e no mercado e serem empregados por governos, ONGs, qualquer instituição, para, de certa forma, etiquizar, se essa palavra faz sentido, né, para que essas pessoas se escondam, né, atrás do fato de que o antropólogo vai trazer metodologias mais qualitativas. Mas muitas vezes é só uma estratégia de greenwashing,
né, de trazer um conhecimento mais ecológico, mais ético, e precisamos cuidar muito, muito disso, né, porque rola muito. E não tenho a solução, né, se eu tinha, eu acho que eu nem estaria aqui, né, evidentemente. A gente precisamos pensar que continua um problema, né, e o problema se pensa e as contribuições de todo mundo são importantes, né, para ir atrás desse problema. E a gente estava falando do corpo, né, dessas coisas, dessas emergências que nos atravessam, né, dessas energias, de tudo isso, essas ontologias que contribuem muito mais nas nossas formas de conhecer, né? E somos todos imergidos, né, como eu falei, no mesmo mundo, de forma totalmente diferente, né? E quando a gente tem essa consciência, quando a nossa sinceridade política, eu acho que fica animada, né? Então, não se trata de um engajamento político partidário, né? Mas que seja em correspondência com as pessoas, com as diferenças, né? Num reconhecimento dessas diferenças, enquanto que essas diferenças não podem ser excludentes, né? Ou exclusivas, isso é muito importante. E quando a gente fala de humanidade ou de pensamentos humanocentrados, é muito importante, né? Porque diz respeito a uma contribuição de Frantz Fanon, que é uma pessoa muito, muito importante para nós, né? E Fanon já estava dizendo que o conflito entre o corpo e a mente é o que nos faz interrogar permanentemente, né? Nossas histórias, nossos mundos, nossas posições, e isso continua verdadeiro hoje, né? Mesmo se nossos corpos vão, por extensões, se digitalizar, se virtualizar, né? Mas é isso, acho que eu tinha outra coisa para dizer, mas... Mais alguém tem alguma pergunta? Meninas, vocês querem um comentário final? Eu queria só agradecer, não esqueci de fazer isso no começo, e queria agradecer o convite a Mabuse, agradecer a Natasha também, Lauri, e a todos aqui pela presença. Obrigada. Nós que agradecemos essa presença maravilhosa no palco. Muito obrigada.